Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos, irmãos que estão aqui, poucos, e irmãos que estão nesta hora integrados conosco no nosso canal do YouTube e CIB do Rio. É uma grande alegria e o privilégio podermos estar permitindo que Deus nos use para oferecermos a Ele culto, para abençoar o coração do nosso povo e ajudar o nosso povo na adoração ao Senhor. Nossa gratidão, sim, de todo o coração aos irmãos que chegam cedo para ensaio, aos irmãos que estão lá na parte técnica, na projeção, na transmissão, na filmagem, no som. A todos vocês, a nossa gratidão, os irmãos do vocal aqui, do instrumental, nós agradecemos muito ao Senhor. Nós costumamos mandar um informativo da igreja no sábado, para que você leia, porque há muitas coisas importantes. Quero apenas destacar que hoje, às 4 horas, nós continuamos aquele programa da EBD Online, e hoje quem começa a ministrar é o Eduardo Mineiro, que vai falar sobre fé e ação nas batalhas da vida, fazendo uma conexão entre o livro de Josué e Neemias com o livro de Efésios. Então, são 2 aulas, começa agora e termina no próximo domingo, e vale a pena. Se você, por alguma razão, não puder assistir hoje, mas logo na segunda ou terça-feira, segunda-feira a gente vai lançar o link da aula, assista. Elas sempre tem muita coisa proveitosa, e os preletores da igreja, os ministrantes da igreja são ótimos, e são pessoas muito preparadas e estudam muito para ministrar. Na quarta-feira estamos aqui também de volta, voltando à EBD, nós temos tido depois com a sequência, chegamos às vezes a quase 100 pessoas participando da nossa EBD. Na quarta-feira, nós temos também nos reunido a quarta devocional, e eu convidei o pastor Adinel, que está frequentando a nossa igreja, ele veio de Rondônia, para ministrar, e ele vai trazer uma temática sobre o livro de Êxodo, o que estamos em foco agora nas nossas leituras bíblicas. Quero ressaltar com os irmãos também que estamos em campanha de missões mundiais, e janeiro e fevereiro nós já conseguimos arrecadar em torno de R$6.500, então faltariam ainda 7.000, né? Faltaria ainda uns 8.000 para nós chegarmos à oferta do ano passado, que foi de 15.000. Então, quem sabe consigamos arrecadar esses 4.000 agora em março e 4.000 em abril. Então, ao dar o seu dízimo, separa uma partezinha lá para o 1% missionário para a obra de missões mundiais, que vai até abril. Vejam aí as papais e mamães de crianças e de juniores. Nosso Ministério de Educação Cristã está a todo vapor, trabalhando, preparando material, André e sua equipe, para que as crianças tenham a sua atividade também e continuem sendo ministradas com a palavra. Estamos felizes porque membros da igreja estão sendo vacinados, e nós hoje já temos 13% da nossa membresia, eu acho que já 14%, porque saiu uma lista, mas outros já se vacinaram e não estavam registrados. Então, cerca de 14% da nossa membresia está vacinada, e isso a gente dá graças a Deus. Ainda não vacinar, quer dizer, com segunda dose, 3 a 4%, mas vamos chegando lá. E nós louvamos a Deus pela bênção das vacinas que Ele nos deu. Então, você também tem aí no final do informativo, você que está em casa, você que está aí, a conta bancária da igreja, o CNPJ dela, a nossa chave é o nosso CNPJ.
lá no Pix, só você botar o CNPJ da igreja, então o número dele, e aí já aparece o número da conta, já aparece o banco, então é só você colocar o valor e sua assinatura eletrônica, então seu dízimo estará sendo recebido. Alguns irmãos, inclusive na hora da dedicação, em casa mesmo, fazem essa transferência como um ato de adoração ao Senhor. Outros estão vindo ao culto nesse dia em que vão dar o dízimo e aqui junto, pessoalmente, entregam ao Senhor. Então, que Deus nos abençoe nesse momento de culto. A nossa primeira vice-presidente, irmã Luzmar, vai me ajudar nessa ministração e nós vamos estar louvando ao Senhor neste momento. Então, com a palavra, Luzmar. Nós vamos fazer a leitura bíblica, Salmo 84, 1, 2, 11 e 12. Nos diz assim a palavra de Deus: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. E assim caminhamos nós, nesta felicidade, de adorarmos ao nosso Deus e confiarmos naquele que tem conduzido e controlado os nossos dias. Vamos nos colocar de pé para essa oração de adoração ao nosso Deus. Deus bendito, Pai amado, nós aqui agora, este grupo pequeno, os que estão conosco também cultuando através da internet, neste momento, Senhor, te adoramos e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Obrigada, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigada, Senhor, pela tua soberania e pela tua majestade nas nossas vidas. Nestes dias difíceis, reconhecemos que o Senhor tem sido o nosso rochedo forte, a nossa fortaleza, a quem temos como nos socorrer nestes dias tão incertos e duvidosos, ó Pai. E nós, assim, temos as nossas esperanças, as nossas forças renovadas, porque o Senhor nos mantém firmes, confiantes, ó Deus, porque conduzes a história, o mundo está no controle das tuas mãos, ó Deus. Tem sabedoria e soberania para agir, e nós confiamos em Ti. E agora, Senhor, aceita o nosso culto, o nosso louvor, ó Deus, que possa ser agradável a Ti, e que os nossos corações quebrantados, assim sejam um ato de reconhecimento das nossas infidelidades, das nossas faltas para contigo. E também pedimos perdão, reconhecemos que és majestoso e és o único digno de ser adorado. E assim o fazemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Como é bom dizer que o Senhor é o nosso sol, é o nosso escudo. E em espírito e em verdade nós vamos adorar o Senhor. Abra o seu coração, você que está na sua casa, adore o Senhor. Nós que estamos aqui nos átrios do Senhor, vamos dizer como é bom, Senhor, te louvar e te adorar. Em espírito, em verdade, te adoramos.
Quem
boca dos leões e na fornalha ardente pode caminhar. Quem é esse que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é esse que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é esse que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, o qual vamos em meu lugar. Mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limite para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Amém. Assim nós cremos, não é? Os irmãos podem se assentar. Este momento que nós teremos agora é um momento de dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas vidas. Não que nós não o tenhamos já feito, né? Desde que cultuamos e no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós dedicamos ou devemos dedicar tudo ao nosso Deus. Mas agora, neste momento mais específico, os irmãos que estão aqui, poucos estão presentes, se trouxeram, podem vir aqui contribuir, colocarem seus dízimos, suas ofertas. Também os que estão em casa. O pastor já disse no momento introdutório que alguns, neste momento, também aproveitam e fazem assim. Se você deseja, faça desse jeito também, se tem assim no seu coração. E, de qualquer maneira, que nós encontremos aqui, durante a semana, em depósito bancário, o que leva-se em conta é a nossa entrega. Deus, ele não vê a quantidade, mas ele vê como está o nosso coração naquele momento da entrega. A nossa vida, ele não precisa do nosso dinheiro, mas nós temos o privilégio, a alegria de colaborarmos com o ministério, com a obra tão grandiosa do nosso Deus. Em 2 Coríntios 9:7 nos diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Enquanto estaremos cantando Vou Seguir com Fé, você terá a oportunidade assim de entregar, devolver os seus dízimos e suas ofertas.
o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que eu a ameaçar e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Mas para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Senhor, obrigada, Pai. Muito obrigada, porque Tu és maior do que os nossos problemas, Senhor. Ó Pai, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nós vamos nos alegrar em Ti e regozijar ao Deus da nossa salvação, Senhor. Senhor, somos gratos, Senhor, que mesmo em meio, Senhor, essa tragédia que assola o mundo, Senhor, a Tua igreja não parou, Senhor. A Tua igreja continua, Senhor, acolhendo aquelas pessoas que estão passando necessidade. A Tua igreja continua proclamando a Tua palavra. Os Teus missionários continuam nos campos, Senhor, levando a Tua boa nova, Senhor. Ó Pai amado, graças à Tua graça, à Tua misericórdia, ao Teu amor e graças também, Senhor, aquelas pessoas que estão contribuindo para isso, Senhor, que estão dispondo, Senhor, seus bens, suas vidas, seu tempo, Senhor, para que a Sua obra não venha parar e não venha cessar, Senhor. Te damos graças por isso, Senhor. Te damos graças por esse privilégio que temos de cooperarmos, Senhor, com pouco, Senhor, que temos, Senhor, mas que nas Suas mãos se transforma em muito, Senhor, para a Tua obra. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, Senhor. Senhor, queremos Te agradecer também, Senhor, por aquelas pessoas que completaram mais um ano de vida, Senhor, ou mais um ano de vida conjugal, Senhor. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um, Senhor, onde estejam agora, Senhor, nos seus lares, na sua casa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essas vidas, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Te pedimos também, Senhor, que Tu venhas estar com aqueles, Senhor, que estão, Senhor, desempregados, Senhor, que não tem como contribuir, Senhor, com a Tua obra, que estão passando por necessidades, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas mover o coração deles com fé e esperança, Senhor, que Tu estás olhando para eles e que Tu abrirás a porta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor. Abençoa as mãos daqueles que vão lidar, Senhor, com essas ofertas. Que tudo seja feito de acordo com a Sua santa e boa vontade, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus é que eu Te agradeço. Amém, Pai.
não temos motivo mais importante para orar, senão por este momento tão trágico, porque estamos vivendo. Mas podemos, mesmo neste momento tão difícil, com tantas mortes, podemos dizer: Deus cuida de mim. Vários irmãos têm sido contaminados com a Covid, mas têm saído dela com bastante tranquilidade, com algum pequeno sofrimento, mas passa rápido, como se fosse realmente uma pequena doença, mas isso de alguma maneira tem a mão boa de Deus, que ainda acha que somos úteis ao seu reino, e aí então Ele nos preserva. Mas se Ele nos levar, também será uma honra para nós, porque vamos estar com Ele, e que entende que completamos nossa caminhada. Em todas as coisas, vamos declarar: Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ó Deus amado, é isso que cremos. Deus cuida de nós. Deus cuida daqueles que confiam em Ti. Deus cuida daqueles que descansam em Ti, esperam em Ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso. As coisas estão acontecendo, nem sempre entendemos tudo, mas sabemos que Tu estás no comando de todas as coisas, que tens um propósito para todas as coisas, e que mesmo que a situação seja difícil, Tu estarás conosco nos vales de sombra de morte, porque vivemos. E esta presença que nos abençoa, esta certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, está conosco. A sua presença não nos faltará. Que a tua presença seja sobre todas as pessoas que estão sofrendo, trazendo consolação e paz ao coração dos enlutados. Que tua presença esteja ali, tocando o coração dos nossos dirigentes com sabedoria, para que tomem decisões certas, para que tenham condições, ó Deus, de lidar com essa situação. Abençoa o nosso Brasil, salva o nosso Brasil, Senhor, dessa situação tão vergonhosa, tão triste, tão dolorosa. Ó Deus, cuida de nós, mas cuida em nome de Jesus do Brasil. Oro junto meu coração ao coração do meu povo nesta manhã, povo que me permitisse pastorear. Nós nos unimos para pedir: Deus, salve o Brasil, em nome de Jesus, amém. Se na vida não tenho direção, preciso tomar decisão.
Amados irmãos, nós estamos, nossa jornada de leitura bíblica está lendo este mês o livro de Êxodo. E cerca de 75 irmãos estão conosco. Agora em abril, nós vamos ler o livro de Números, Levítico e Números. E aí nós estamos aproveitando para fazer mensagens alusivas a esse livro. E hoje eu quero meditar sobre o tema com os irmãos: por que Deus permite que alguns corações fiquem endurecidos? Por que Deus permite que alguns corações fiquem endurecidos? Claro que vamos tomar como base o texto controverso que causa alguma dúvida em muitos irmãos, em Êxodo capítulo 7. Nós vamos projetar aqui para os irmãos que estão lá, mas se você em casa quiser acompanhar para checar lá com a sua Bíblia os versículos que eu vou citando nesse estudo, então você pode, porque serão alguns e geralmente na sequência. Então, vou ler com os irmãos a partir do verso 1 do capítulo 7 de Êxodo. E conto aí com a atenção da projeção. Hoje está o Paulo Moy. Agradeço, Paulo é bom nisso. Vários irmãos são. Esse tem que estar muito atento. Capítulo 7, verso 1. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Deus dizendo a Moisés, verso 2: você falará tudo o que eu lhe ordenar, e seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. 3: eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Amados irmãos, por que Deus endureceu o coração de Faraó? E foi mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó? As perguntas que ficam no nosso entendimento é: se Deus endureceu o coração de Faraó, agindo sobre ele, controlando suas respostas, determinando as suas reações, então, aí tem duas dúvidas. Como fica o livre-arbítrio, a liberdade de escolha de Faraó? E outra questão: como pode Faraó ser culpado ou digno de punição, se ele estava sendo impulsionado por Deus a resistir, a fechar o seu coração? Então, punir Faraó por algo que ele não poderia evitar, não seria talvez uma injustiça? Esta é uma questão, ou são questões que as pessoas têm sobre este assunto. E esta semana estudei muito sobre isso, algumas opiniões variadas, mas trouxe para os irmãos aqui, meu entendimento, duas possibilidades para a gente entender bem isso, e creio ser alguma coisa que vai trazer uma certa luz à nossa caminhada. Por isso que você precisa estar aí com a palavra e estar atento aos textos que estarão postos. Portanto, porque Deus permite, e aí logo no tema
já tem uma chave para a solução desse problema. Por que Deus permite que os corações fiquem endurecidos? Primeira resposta: porque Ele sabe que certos corações nunca vão amolecer. Porque Ele sabe que alguns corações não vão amolecer. Nós, nos detalhes aí deste texto bíblico que retrata aquela situação das pragas do Egito, e a gente aqui então normalmente costuma chamar de pragas, mas Deus não chamou de pragas, Deus chamou de sinais, de maravilhas, de atos poderosos, que de fato foram. Claro que por trás disso estava o juízo de Deus contra o povo do Egito, especialmente contra o faraó. Então, na narrativa das pragas do Egito, nós vamos de alguma maneira começar a encontrar as respostas para estas questões. É uma possibilidade. Então, vejam só. Depois de cada uma das 5 primeiras pragas, ou sinais, ou maravilhas, enviadas ao Egito, o texto diz que Faraó endureceu o seu coração. Não foi Deus que endureceu o coração dele nas 5 primeiras. Foi ele que endureceu. E o texto deixa claro isso. Deus disse que ia endurecer o coração dele, porque sabia de antemão que o coração dele já era duro e que dificilmente ia demovê-lo desta situação. Então, vejam, por exemplo, no primeiro milagre, quando a vara de Moisés se transformou, o cajadão dele, não é um cajado, um bastão enorme, que era comum eles andarem com isso para amparo, para proteção, para defesa. Ele lançou a vara, o bastão no chão, e ela se transformou em serpente na frente do faraó, para dizer: eu estou falando em nome do Senhor, e é o Senhor que faz isso. E o verso 13 do capítulo 7 diz: porém o coração do faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. O Senhor já falou antecipadamente que Faraó não ouviria, e o coração dele endureceu por si mesmo. Deus não agiu nesse endurecimento primeiro. Depois, no segundo milagre, das águas do rio Nilo que se tornaram em sangue, Deus ameaçou com esta possibilidade, mas ele não demoveu o seu coração, e ele viu que a situação se transformou, e Moisés foi até ele, e ele então pediu que isso fosse mudado, que pensaria, que faria. Mas diz o verso 22, agora do 13 para o 22, porém os magos do Egito, vejam só, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, eu vou explicar mais daqui a pouco essa questão dos magos e sábios e mágicos do Egito, como faziam isso, por que faziam isso. Então, quando eles viram que os seus magos, os seus sábios, os seus, digamos assim, feiticeiros, faziam a mesma coisa, ou coisa parecida, novamente Moisés, ou Faraó, endureceu o seu coração. Agora, no episódio das rãs, terceira,
E agora lá em Êxodo, capítulo 8, verso 15. As rãs que saíram do Nilo e milhares destas rãs que se multiplicaram e atormentaram a vida dos egípcios. Então, diz o texto: vendo, pois, Faraó que havia aliviado, isto é, depois que Moisés mandou desfazer aquela situação das rãs e aliviou, então, diz o texto bíblico, ele endureceu o seu coração e não os ouviu como tinha dito. Mais uma vez, não foi Deus que endureceu o coração, foi ele que endureceu o coração dele. Embora os magos aparentemente puderam transformar suas varas em serpentes e o texto diz que estas varas, estas serpentes foram devoradas pela serpente que saiu da vara ou do bastão de Moisés. Então, vejam que ali já estava indicando a superioridade do poder da parte destes. Embora os magos tenham poder, ou tinham podido, transformar água em sangue, eles não conseguiram reverter o processo. Fizeram alguma magia, alguma questão química, alguma coisa de Uri Geller lá, de mágica, fizeram a transformação também da questão das serpentes, talvez alguma coisa relacionada a um estado de tensão da serpente, depois jogada, ela sai e se transforma. Então, mas no caso da água que se transformou em sangue, eles não conseguiram reverter o processo, não conseguiram fazer com que ela voltasse à água, e isso foi possível. Isso não foi possível com a mágica deles. Embora também eles tenham podido fazer aparecer rãs, não puderam livrar-se delas, não conseguiram. Eles fizeram aparecer, e talvez fosse até fácil naquele contexto, porque ainda sobravam algumas, mas eles não puderam fazê-las desaparecer. Os seus atos foram atos fora do normal, a gente não pode duvidar. E a gente vê cada magia aí, mágico fazendo coisas extraordinárias, que a gente vê como consegue fazer isto. E esses Uri Gellers da vida, mas não coisas sobrenaturais, e sim fora do normal. Desde Gênesis, meus irmãos, no capítulo 3, o diabo se esforça para enganar a humanidade, e por meio de atos sobrenaturais. Então, por trás de toda esta ação, acreditam a maioria dos comentaristas, estava a influência maligna sobre aquelas pessoas que faziam religiões ocultas, um ocultismo, e nós sabemos que Satanás tem poder de fazer milagres, só que o milagre dele normalmente é para o mal, normalmente imperfeito, normalmente falha, e normalmente não é permanente e não traz bênção e edificação para ninguém. Então, isso está muito claro. E há pessoas até que Jesus reconhece que algumas pessoas vão fazer milagres, mas não ainda que dizendo em seu nome, ele não os conhecia. Então é possível que algumas coisas aconteçam. Jesus mesmo disse lá em Mateus 24, ele diz: pois aparecerá falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. E Mateus 7, 21 e 23, ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca os conheci, afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Então, meus irmãos, até o terceiro milagre, ou o terceiro sinal, ou a terceira praga, os magos ali conseguiram fazer alguma reprodução
parecida, que de alguma forma corroboravam, ajudavam ao faraó a continuar com o seu coração endurecido. Já a partir da terceira praga, quando o bordão de Arão fez com que o pó da terra se transformasse em piolho e contaminasse todo mundo, eles não conseguiram mais repetir isso. Vejam só, na praga do piolho, a quarta praga, o texto diz que então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Nós não podemos reproduzir isso. Está além, não temos mais mágica, não temos mais química, não temos mais alquimia que possa reproduzir isso aí. Essa situação é dedo de Deus. E diz o texto bíblico, porém, o coração se endureceu, de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Novamente, foi uma ação deliberada de Faraó para que ele não ouvisse, as pessoas, com sua mente, os seus ouvidos, obstinados por si mesmo, por vontade própria, e endureceu o seu coração. E aí vem a quinta praga, os enxames de moscas, aquela multidão de moscas, uma coisa terrível, e que Moisés e Arão anunciaram para o faraó, e eles, vendo aquilo, prometeu que ia deixar, mas depois voltou atrás, e no versículo 32 do capítulo 8 diz o texto: mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Vejam que até a quinta praga, ele deliberadamente diz o texto, endureceu o seu coração. A partir deste ponto, meus irmãos, os apelos ao arrependimento cessaram. Até aqui, Faraó tinha que se arrepender por si mesmo. E Deus percebeu que ele não ia amolecer o seu coração. E se o fizesse, seria por causa da intensa pressão. Seria por causa da inquietação do seu próprio povo, da crítica do seu próprio povo. Então ele não vai mudar de coração, ele vai mudar de aparência só. Vejam só, então a partir de agora, Deus sim vai fechar o coração dele. A oportunidade que ele teve para se arrepender, para deixar o povo ir e acabar todas as pragas, se acabarem, não tem mais. Então os juízos divinos tomaram lugar, que culminaram na destruição final de Faraó e do seu exército. Pronto, estava determinado. E Faraó então colheu o fruto da sua própria obsessão. Deus apenas permitiu que o monarca egípcio seguisse seu caminho de obstinação, não interferindo nas escolhas dele até aquele momento. Mas agora, porque viu que não tinha, o coração dele não ia reverter, e se revertesse não seria por sua própria vontade. Vocês vão ver nessa palavra algumas semelhanças com as coisas que acontecem no Brasil, em alguns lugares do mundo. De Deus, meus irmãos, não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Aí vem a sexta, que é a pestilência. Pestes que tomaram conta do gado, e esses tumores e das pessoas também. Diz o verso 7 do capítulo 9 agora de Êxodo: e Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreram nenhum, porém
não morreram nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou. Aí começa a inversão. A partir dali, seu coração ficou agravado. Deus agora fechou o coração dele. Ele tinha chance de se arrepender, de fazer por si próprio, mas agora não. Porque a partir de agora, se ele mudasse de ideia, não seria por causa da vontade dele, que o coração dele continuaria mal. Seria por uma porção de pressão. E não deixou ir o povo. E é somente, meus irmãos, depois dessa sexta praga enviada, que o endurecimento do Faraó foi por conta de Deus. O capítulo 9, verso 11 e 12 diz: de maneira que os magos não puderam parar diante de Moisés, por causa das sarnas, ou da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. Agora sim. Antes, Faraó endureceu o seu próprio coração. Agora, a partir de agora, Deus então endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Aí depois vem a praga da saraiva, a sétima praga, saraiva e fogo. Deus avisou, ainda disse, Moisés disse: guardem os seus gados, a coisa vai ficar feia. E vários conselheiros do Egito guardaram seus gados, seus empregados, protegeram-se. E outros não. Sempre tem aquela turma, que é bobagem, nada disso, que é isso, não vai acontecer nada. Mas já tem tanta experiência para trás de que aconteceu, da manifestação do poder, por que duvidar? E alguns, aliados ao Faraó, já começaram a balançar e guardaram seus gados, e veio então a saraiva e fogo, destruiu muito gado e muitas pessoas, muitos empregados. Mas agora a pressão caía, talvez até Faraó desejasse mudar de ideia. Não porque queria, não porque tinha um coração bom, não porque se arrependeu, mas porque o seu coração já era duro mesmo. Mas agora Deus fechou a oportunidade. Depois disso, o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido, agora sim, tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles. E aí você vê que os sinais são agora cada vez maiores. Oitavo sinal, os gafanhotos. Coisa terrível, né? Aquela chame de gafanhotos que destrói tudo. Êxodo 10, 20 vai dizer: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Mesmo com tantas tragédias, com tantas desgraças, o infeliz nem podia mais dizer: podem ir, que estava endurecido. Depois, o nono, as densas trevas que vieram. Diz agora o capítulo 10, verso 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó de novo, e este não quis deixar ir o povo. Meus irmãos, Deus consolidou o endurecimento do coração de Faraó nas últimas 5 pragas, como uma forma de punição pela obstinação de Faraó em não ter deixado o povo sair do Egito, e nas primeiras 5 pragas. O Brasil está correndo atrás do prejuízo.
Porque nós fomos obstinados. A segunda onda veio pior. Porque não somos humildes. Porque os nossos faraós são obstinados. Vou pegar a melhor palavra. Há um estudioso da Torá, da Idade Média, chamado Maimônidas. Ele vai dizer a respeito desse texto, ele é da Idade Média, onde ele entendia que o coração endurecido, o endurecimento do coração de Faraó, significava que foi retirado dele, como punição, a capacidade de se arrepender. Depois de uma sucessão de pragas que devastaram a terra do Egito, Faraó estava sob insuportável pressão e, como eu disse anteriormente, ele até deixaria, mas não por sua vontade, porque ele ainda continuava crendo do jeito que cria. Se ele tivesse permitido, não estaria agindo livremente. Como eu disse, depois dessas outras pressões maiores, ele vai permitir, mas não livremente. Tanto é que a gente vai descobrir isso. Quando ele deixou, e o povo foi, depois da última praga, ele voltou atrás. Deus endureceu o coração dele de novo. E ele mesmo, não, olha, prejuízo, vamos. Porque Deus ainda tinha o último juízo mais terrível sobre ele, além do seu primogênito e dos primogênitos da terra. Meus irmãos, tem gente que parece que não muda. Muda só por fora, mas não muda por dentro. Tem gente que a gente conversa e diz assim: esse sujeito, essa pessoa nunca vai se converter. Seu coração é tão duro, é tão fechado, é tão crítico. Não tem sensibilidade nenhuma espiritual, é um brutamonte espiritual. E a gente parece que essa pessoa não vai se converter. São vizinhos nossos, amigos do trabalho, pessoas que estão fechados. Alguns, por milagre de Deus, depois de apanharem na vida, de sofrimento, vão se quebrantando. Outros não. Mesmo apanhando, não se convertem. Meu cunhado era assim. Ou pessoa difícil. Coração duro. Deus fez-lo sofrer durante 2 anos. E a gente quase obrigou ele a aceitar Cristo. Ele disse: eu aceito então. Duvido. Coração endurecido. O pecado endurece o coração das pessoas. Há uma inclinação natural nossa para o mal, e Deus já sabia disso, desde o tempo, desde os primórdios. Então a gente precisa ter muito cuidado para que essa inclinação para o mal não se aposse de nós, não nos domine, não nos escravize. Estar livre do poder do pecado em Jesus Cristo não quer dizer que a gente não está sob o efeito do pecado, mas temos agora a possibilidade de dizer não ao pecado. Gênesis 6:5 diz que: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, lá em Gênesis, sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só
má e continuamente má. Então ela se tornar, o homem, ser humano, tem essa inclinação para o mal. Faraó estava preso à sua obsessão. Tem gente que é tão orgulhoso que não consegue mudar de ideia, contra todas essas evidências. Não consegue se sensibilizar. Sabe o que Deus faz? Deus abandona esse pessoal. Deus abandona. Vejam que até os servos de Faraó estavam lá comentando. Vejam só no capítulo 10, verso 7. E os seus servos e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Será que ainda não sabes, Faraó, que o Egito está destruído? Por que tanta obstinação? Esta narrativa, meus irmãos, nos ajuda a entender o ocorrido com Faraó, mas também com outros tantos tiranos e ditadores que aparecem nos tempos em tempos. Salmo 81, verso 11 e 12 diz: mas isso também acontece com o povo de Deus, entre nós. Gente que obscurece a sua mente. Vejam só Salmo 81, verso 11 e 12. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Isso lá já em Salmo, anos depois desse episódio aí das pragas. Por isso, os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Deus deixou para lá. Vocês não querem me ouvir, então sofram. Segundo lugar, em última, porque Deus permite que os corações fiquem endurecidos? A resposta também é: para que a sua glória e a sua justiça se manifestem. Deus manifestou sua glória em 5 sinais. Então tá bom. Agora eu vou continuar manifestando a minha glória, porque se todos os corações estiverem inclinados, eu não preciso mais fazer nenhum juízo. Não precisaria. Se todo o Brasil tivesse convertido a Jesus, eu acho que até a pandemia ia ser uma coisa, mas não. Moisés, em nome do Senhor, disse a Faraó, capítulo 9, verso 16, vejam aí: porque eu já poderia, olha que Deus mandou Moisés dizer a Faraó, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus endureceu o coração de Faraó, porque ele queria mostrar também o seu poder e a sua soberania e sua superioridade. Se você ler o capítulo 9 de Romanos,
Paulo usa todo o capítulo 9 para falar do lado de Êxodo, dessa passagem. E lá no capítulo 17 ele vai dizer assim: pois a Escritura diz a Faraó. O que a Escritura diz a Faraó? Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Então, a única maneira de mostrar essa turma o meu poder e o meu juízo, bem ilustrado, de corações que transgridem, é endurecer, e aí vem os sinais. Meus irmãos, através do endurecimento do coração de Faraó, Deus demonstrou seu poder de tornar miraculosa a libertação do seu povo da escravidão, e também com essa história fosse contada até os dias de hoje para a sua glória. Cada praga foi a demonstração de sua superioridade sobre a criação e sobre os pseudo-deuses do Egito. O Egito tinha muitos deuses. Tinha o deus da rã, tinha o deus do gafanhoto, tinha o deus do Nilo, o deus Nilo. Deus desbancou esses deuses todos naquelas pragas. Deus age em cima de Deus agiu em cima de como era o coração de alguém. E Ele já sabe de antemão que aquele alguém não vai mudar, por mais que ele faça. Não vai mudar. Eu não sei, nós não sabemos quem vai mudar ou quem não vai mudar, mas Deus sabe. E se Deus sabe, então você, desculpa a expressão, que se dane, que se dê mal, já que o seu coração é obstinado. Faraó é um arquétipo do padrão de rebelião humana que começou no Jardim do Éden e prossegue por todos os tempos, e não dos que não temem ao Senhor e que fazem o mal. À medida que a história se desenvolve, o Faraó coloca a sua própria reputação e orgulho acima do bem-estar do seu povo. Coloca suas ideias, sua ideologia e suas convicções acima do bem-estar do povo do Egito. E Deus conhece o coração, irmãos. Deus não quer condenar ninguém. Não há uma predestinação para condenar fulano, Beltrano, predestinação para salvar. Não. Deus sabe de antemão quem serão os salvos e quem não serão. Porque Deus conhece o coração do homem. Jeremias vai dizer isso, Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu conheço quando o mal humano não é controlado com coisas ruins. Coisas mais ruins ainda acontecem, e pesadas, e pessoas podem às vezes se transformar em alguém destrutivo, ou esta pessoa pode se transformar em destrutiva e ao mesmo tempo destruir outras pessoas. Deus pode às vezes permitir que o nosso mal nos destrua. Eu termino com um pensamento. Li e achei interessante. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Como é o seu coração?
de barro que endurece fácil, ou um coração mole de cera, que com a palavra de Deus ele se derrete, no sentido poético e bonito do termo. Tem gente que, diante do mesmo sol, pode endurecer ou pode amolecer. O problema não está no sol, mas na forma diferente com que a cera e o barro são realizadas. O apóstolo Paulo vai dizer, falando aos Romanos 1:24, Deus os entregou às suas próprias carnalidades, às suas próprias devassidão. Deus os entregou, lavou a mão. Não vou conseguir nada com essa pessoa. Posso fazer os milagres maiores, posso impactar essa vida. Deus os entregou. Mas de mim, de você, Deus não desistiu. Por mais que a gente seja tão falho, mas nós temos um coração de seda. E o sol da sua justiça e da sua graça derrete o nosso coração. Que Deus nunca permita que o nosso coração seja tomado pelo mal, ao ponto de se endurecer e ficar irremediavelmente perdido, trazendo desgraça a nós e aos que conosco estão. Amém, irmãos, amém. Louvado seja o Senhor. Amado Pai Celestial, dá-nos um coração quebrantado. Se há em nós sinais de dureza, de rebelião, de obstinação, de obsessão, de inclinação forte para o pecado, impeça-nos, ó Deus, não nos permita tornar-nos escravos do nosso coração, inclinado para o mal. Tem compaixão de nós, tem compaixão do Brasil, tem compaixão do nosso presidente, tem compaixão dos todos que, de alguma maneira, estão agindo equivocadamente, para que, como última esperança, se arrependam. E a nós também, aos teus filhos, que levemos mais a sério a tua palavra e a tua vontade, e que tenhamos profundo temor a ti. Em nome de Jesus, amém. Estamos no campanha de missões mundiais e a nossa campanha está prosseguindo, né? Nós não temos tantas assim momentos missionários, mas eu quero terminar este culto convidando os irmãos a que a gente recite o tema e a divisa de missões, né? E que a gente no final deste culto assista mais uma vez a música de missões, para que isso fique no nosso coração. Missões mundiais, ok? Esse é o momento final do culto, momento de missões, ok? Então, o tema é Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Vamos repetir? Viva o poder de transformar. Então, viva esse poder transformador de Jesus, do nosso Deus. E, primeiro, tem dois sentidos aqui. Vamos dar um viva a esse poder que pode transformar. E segundo, vamos viver esse poder que se pode transformar. E a divisa, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos recitar? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ouvir aí a música
do hino de missões com as imagens. Os de casa vão ver melhor, aqui a gente vai ver dentro dos nossos limites, se puderem apagar lá para facilitar, o pessoal vê. Logo em seguida, depois deste hino, entra a vinheta, estamos encerrados. Tenha uma semana de paz, de alegria, de vitória, de bênção, na presença do Senhor, com o coração quebrantado e dependente do Senhor, que está no comando e no controle de tudo. Esperança